isso eu quero refletir com os irmãos nessa manhã, justamente sobre isso, sobre o Rei dos Reis. Jesus, o Rei dos Reis. Jesus, o Rei da Glória. Abra a sua Bíblia no Salmos, no capítulo 2. Nós vamos ler o texto do versículo 1 ao versículo 12. E fala sobre o triunfo do reino do Messias. O Messias verdadeiro. O único Messias. Diz assim a palavra de Deus: porque os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão. Os reis da terra preparam suas armas, os seus ardis, e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós os seus vínculos. Do seu trono celeste o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los, e no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, com um vaso de oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e tremor. Rendei ao Filho a adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Senhor, obrigado por esta palavra maravilhosa. Obrigado porque tua verdade, Senhor, se manifesta a nós através daquilo que o Senhor nos diz. E por isso nós cremos, porque o Senhor é a verdade. E por isso, Senhor, nós queremos abrir o nosso coração para receber, ó Pai, de Ti a incorruptível semente desta verdade. Que ela produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um, em relação a cada terreno, solo fértil que ela encontrar aqui nesta manhã. E tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, desde agora e para todo sempre. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Então, nós temos aí a fala do próprio Deus em relação ao seu Filho Jesus, revelando, mostrando ele ser o rei ungido por Deus, colocado ali no trono para reinar. Num trono que excede a toda e qualquer compreensão humana. Hoje nós vemos uma realidade onde há uma disputa política de poder, não só no que se relaciona ao nosso país, à nossa realidade, mas no contexto do mundo como um todo. Mas muitos ignoram que o real poder está no Rei Jesus, naquele que reina sobre todas as coisas, naquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deixa eu colocar isso aqui, porque senão vai ficar esse chiado aí. Pronto, vai melhorar. No Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, que é o Rei a qual Deus estabeleceu para reinar sobre todas as coisas. Muitos estão confiando em governantes terrenos, muitos estão confiando no juízo da terra, nos seus magistrados. Mas a palavra de Deus diz que todos eles estão subjugados, estão abaixo do único e verdadeiro rei. Ele determina o curso e a direção da história. Ele determina para onde vai o rumo, qual é o rumo da humanidade.
e não as pessoas que estão aqui que julgam ter poder. Existe poderes? Existe uma relação de poder na realidade onde vivemos? Existe. Existem pessoas poderosas? Existem. Mas nunca devemos esquecer que apesar do poder existente, no contexto em que vivemos, Deus, Ele tem todo o poder. Alguns têm poder, mas o Rei dos Reis tem todo o poder. Ele tem todo o poder. E o primeiro aspecto que me chama a atenção, dentro dessa realidade do reino, é quando, logo no início do capítulo, o salmista vai vai chamar a atenção para uma conspiração. Ele vai falar no versículo 1, porque os gentios se amotinam e os povos se intrigam em vão. Ele faz um questionamento, por que eles estão tentando de alguma forma criar um motim, porque de alguma forma eles estão levantando intrigas de maneira vã. Por quê? O que significa? Tudo que eles fazem, esse motim, essas intrigas, não vão dar em nada. Não vão dar em nada. Eles tentam, não vão conseguir absolutamente nada. E é interessante porque Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, se eu não me engano, no versículo 9, 8 e 9, ele vai falar algo interessante a respeito dos reis da terra, dos príncipes dessa terra. Ele vai dizer o seguinte: se os príncipes dessa terra, se os reis dessa presente era, conhecessem o Rei da Glória, conhecessem a Jesus, eles jamais teriam crucificado o Rei da Glória. Eles jamais teriam crucificado a Jesus. Se eles soubessem evidentemente de quem se tratava, eles não teriam crucificado o Rei da Glória. Ou seja, isso já demonstra por si só um total desconhecimento daqueles que acham que conhecem tudo a respeito daquele que domina sobre todas as coisas. Estamos falando de Jesus, estamos falando do Rei. Qual reino deste mundo não está debaixo do controle do Deus Todo-Poderoso? O salmista, em determinado ponto, vai falar: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Não é um ou dois que estão debaixo do controle de Deus. Não é a igreja simplesmente que está debaixo do controle de Deus. Mas a palavra de Deus diz que é a terra e toda a sua plenitude, o mundo inteiro e cada um dos seus habitantes. O que podem fazer eles contra o Senhor? O que podem tramar eles contra o Rei da Glória? Absolutamente nada. Alguém já tentou isso e o que aconteceu? Foi expulso do céu. Satanás, ele tenta de alguma forma alcançar a semelhança em relação ao Altíssimo, assumindo um lado de destaque ao lado de Deus. O texto em Isaías vai dizer: olha, eu subirei ao mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Alguns vão dizer que Satanás tentou ser mais do que Deus, mas o texto não diz que ele tentou ser mais, ele tentou ser semelhante, ou seja, estar em pé de igualdade. É interessante isso. E aí abre um parênteses em dois aspectos, né? O senso de humor, se a gente pode dizer, que o Criador tem. Porque se você tem esse relato em Isaías dizendo que Satanás desejava ser semelhante ao Altíssimo, o que Deus faz? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e... Olha a resposta de Deus para Satanás: ninguém por si só é capaz de se fazer semelhante a mim, mas eu
que tenho todo o poder e decido sobre todas as coisas, posso criar alguém semelhante a mim, segundo a minha vontade. Deus é maravilhoso, é tremendo. Isso aponta para o primeiro aspecto em relação à condição, ou talvez uma das situações que qualquer reino pode vivenciar, que é a insurgência, a rebeldia, a rebelião. Satanás se coloca diante de Deus em rebeldia, em insurgência. E insurgência é justamente se opor a um poder constituído. É se tornar insubordinado. É ser desobediente. Então a insurgência, ela surge como uma espécie de ação contra uma autoridade constituída. Uma ordem estabelecida. Então Satanás naquele momento, ele se levanta com uma parte dos anjos e se torna insurgente em relação a Deus. Ou seja, ele se opõe a uma autoridade já constituída, que era o próprio Deus, tentando depor uma parte dessa autoridade. E é interessante sobre um outro aspecto, nesse contexto também de ironias. Primeiro Deus cria o homem à sua imagem e semelhança para dar um recado ao próprio Satanás. Eu faço alguém que eu quero, crio de acordo com a minha imagem e semelhança. E depois o que ele faz? Coloca Jesus para sentar à sua destra, à sua direita, ao seu lado. O lugar exatamente onde Satanás almejava sentar. E Deus mais uma vez dá uma lição ao diabo dizendo: eu decido quem senta ao meu lado. A insurgência, a desobediência, ela traz danos. E nesse caso, todos os danos sofridos foram em direção a próprio Satanás e colateralmente a nós, por causa do pecado. Quando os reis da terra e os governantes conspiram contra o Senhor, eles acabam por testificar que Deus tem autoridade superior a eles. Sabe por quê? Porque ninguém se insurge contra quem é menor. É ou não é? As pessoas se insurgem contra quem tem uma posição de autoridade, quem está acima. Então, quando o salmista relata isso dizendo: olha, por que os governantes intrigam e se amotinam em vão? Dizendo: olha, vamos nos desfazer desses laços, vamos nos separar das suas amarras, das suas cordas, vamos tomar as nossas decisões por nós mesmos, vamos viver a nossa vida independente desse reino que está acima de nós. Quando eles cogitam isso no coração, invariavelmente eles já estão reconhecendo que existe algo superior a eles. Então, na insurgência dos reinos desse mundo em relação a Deus, eles reforçam a posição de Deus em relação a este mundo. Ou seja, Ele está acima de todas as coisas, porque se não estivesse, não teria ninguém querendo se insurgir contra Ele. Deus é superior. Deus está acima. E na tentativa de se amotinarem contra Deus, reforçam que Deus está acima. E às vezes a gente olha dentro de um contexto de vida e acha que uma série de coisas que acontecem podem de alguma forma depreciar Deus, Jesus e o seu reino. Jamais. Porque tudo o que acontece está debaixo da sua autoridade. Eu lembro uma imagem que percorreu aí, principalmente na internet, do carnaval do ano passado, uma escola de samba que na sua comissão de frente faz uma representação
teatral, ó, a gente pode chamar assim, né? Mas de Satanás arrastando Jesus pelos cabelos no meio da avenida. Aí pronto, aí o pessoal, olha só, isso é um absurdo e tal. Aí depois falaram assim, ó, tá vendo aí, ó, em 2021 não teve carnaval porque vocês fizeram isso. Você acha que efetivamente qualquer ser humano poderia arrastar o Rei da Glória por algum lugar ou qualquer representação que se aproximasse disso? Deus sabe exatamente a posição que ele ocupa. Jesus sabe exatamente a posição que ele ocupa. E efetivamente ele não está preocupado com esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque isso é exatamente e somente o que o inimigo pode fazer. Nada além disso. Sabe por quê? Porque ele já está derrotado. Ele já está destruído. Ele já sabe qual é o destino dele. Então a única coisa que ele pode fazer, sabe o que é? Se espernear, gritar e mostrar que tem algum tipo de relevância que efetivamente ele não tem. Porque o próprio Jesus disse, eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e desfazer toda obra de Satanás e absolutamente nada causará dano algum a vocês. Lucas capítulo 10. É isso. Quando o autor vai falar que Satanás anda ao derredor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não está dizendo que ele é um leão. Ele está bramindo como. É uma imitação barata, ruim, que quando você olha de longe, parece um leão, vistoso, ameaçador, mas quando você se aproxima desse leão e vê a realidade, percebe que esse leão é careca e banguela. Ele não é tão vistoso assim e não tem presas para poder realmente, efetivamente, morder e acabar com ninguém. Sabe por quê? Porque ele está derrotado. Na sua insurgência, Deus o precipitou dos céus. Os reinos da terra, os governantes da terra, dentro de um aspecto bíblico, é a representação do domínio de Satanás sobre o sistema que age nesse mundo. Ele domina sobre o sistema que age nesse mundo e de alguma forma aqueles que se deixam dominar por esse sistema, mas aqueles que são livres, como a palavra do Senhor fala em Gálatas. O apóstolo Paulo fala, porque para a liberdade verdadeiramente que Cristo vos libertou. Libertou do quê? Libertou do pecado, libertou do domínio de Satanás. Então nós não precisamos andar debaixo desse domínio, mas é um domínio que ele tem a respeito ainda do mundo, que como ele disse lá em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9, na tentação de Jesus no deserto, vai dizer, olha, tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, você só pode dar aquilo que você tem. Então quando ele mostra os reinos do mundo em todo o seu esplendor, ele de alguma forma propõe a entregar a Jesus aquilo que ele tinha domínio. Mas quando Jesus morre, quando Jesus ressuscita, ele retira de Satanás essa autoridade por causa do seu nome, por causa daquilo que ele tinha feito. E sabe por quê? Satanás não se manifestou ou veio a surgir como dominador deste mundo a partir de uma insurgência, a partir de uma desobediência.
como que Jesus se torna rei e é elevado ao status de assentar à direita de Deus? Através da obediência. Porque Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Mas por que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome? Porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus acaba com toda e qualquer insurgência. Porque Jesus se revela alguém obediente a partir da orientação daquilo que Deus colocou. Como eu falei, Lúcifer sempre foi insurgente. Olha lá como eu estava citando Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14. Como foi que caístes dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me estabelecerei na montanha da Assembleia, ao ponto mais elevado de Zafon, ao alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Olha o sonho, o devaneio de Satanás, achar que poderia sentar ao lado de Deus, no mesmo pé de igualdade pelo seu próprio querer. Quando a Bíblia fala sobre o aspecto de uma governança que é opositora de Cristo, não quer dizer, no sentido geral, que todos os que exercem um papel de liderança popular, né, ou lideram um povo, uma nação, isso não quer dizer que essa pessoa seja contrária a Cristo, seja contrária ao Senhor. Não quer dizer que aquele indivíduo que ocupa, por exemplo, uma cadeira de governança, não quer dizer que um presidente, um primeiro-ministro, ou um rei onde ainda há monarquia, não significa que aquela pessoa em si é uma opositora direta de Cristo. Ele está falando do sistema que é dominado por Satanás. É uma governança do mundo. Um sistema que governa aqueles que não estão debaixo da direção de Deus. É esse ponto que nós devemos viver atentos. Por esse motivo somos alertados por Paulo, lá em Romanos 12, versículo 2, para não andar de acordo com o padrão deste mundo. Não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, 2. Não tomem a forma deste mundo, não se amoldeis a este mundo. Por quê? Porque este mundo, o sistema dele, ainda é governado por Satanás. Não é isso que Jesus diz? Aí vem o príncipe deste mundo que nada tem em mim? Porque são contextos diferentes. E a ação deste mundo é de rebelião contra Deus, ou seja, de uma oposição sistêmica e sistemática, que age no contrário da vontade de Deus. É assim ou não é? Se estabelecer como participante do reino de Deus é submeter a sua vontade, é ser obediente, tudo aquilo que contraria a orientação de Deus se torna em desobediência. Ou seja, se é desobediência, é um padrão contrário ao que o reino de Deus estabelece. Por isso o apóstolo Paulo fala: não tomem a forma desse mundo. Por quê? Porque o seu padrão é contrário. O seu padrão é insurgente. O seu padrão é de desobediência, de rebelião. E vocês já não mais são assim. O contexto de vocês mudaram. Foi mudado. E essa é a realidade que nós vivenciamos. Uma luta constante entre o padrão do mundo e o padrão de Deus. Agora nós precisamos decidir qual padrão nós devemos seguir, ou que nós queremos seguir. Um padrão de insurgência, que nos leva à rebelião, ou um padrão de obediência, que nos aproxima do reino de Deus cada dia mais. Essa é a realidade que o mundo se impõe a partir daquilo que o mundo
define por certo, e aquilo que o mundo define por certo, vem na contramão sempre daquilo que Deus entende, daquilo que Deus estabelece por certo. Olha aqui que diz Gálatas 5,17, porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Ou seja, de uma certa forma, ou você está fazendo a vontade de Deus, ou você está fazendo a vontade do mundo, a partir da sua carne. Tiago capítulo 4, do versículo 4 ao 6, Tiago vai falar, adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que as Escrituras afirmam que o Espírito que Ele fez habitar em nós, zela com ciúme dos seus. Todavia, Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura, Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Quem são esses humildes? Esses humildes são aqueles que, humildemente, se coloca numa posição de obediência. E os arrogantes, quem são os arrogantes? Aqueles que acham que não precisam obedecer. Não precisam andar de acordo com a orientação do reino de Deus. Por quê? Porque eles acham que podem andar por si mesmos. E é isso que o salmista fala. A respeito dos reinos desse mundo, a respeito dos governantes desse mundo, ele diz o seguinte, olha, vamos nos afastar desses laços, vamos nos desatar dessas cordas, ou seja, vamos nos separar de toda e qualquer forma de controle que Deus possa ter sobre as nossas vidas. Nós queremos ter o nosso próprio controle. O apóstolo Paulo já fala isso em Romanos capítulo 1. Eles tornaram a verdade de Deus em mentira. Com que objetivo? Para poder de alguma forma fazerem o que querem fazer, sem nenhum tipo de culpa na consciência, mas isso não é possível. Não é possível, porque a verdade de Deus não pode ser alterada. Como eu falei, a desobediência é a marca da insurgência. João capítulo 14, versículo de 30 a 31. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito em nada. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Ainda assim é vital que o mundo saiba que eu o amo, ó Pai, e cumpro as ordens que o Pai me deu. Levantai-vos e partamos daqui. A desobediência a Deus é a marca da insurgência. O que difere de um Jesus obediente, de um Jesus que seguiu as orientações de Deus, para um Satanás insurgente? A obediência. Olha o que Jesus ele fala em João capítulo 14. Ainda assim é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens que o Pai me deu. Um Jesus obediente se difere de um diabo, Satanás insurgente, que não quis obedecer, mas quis escolher o seu próprio caminho. Efésios 2, de 2 a 6, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Preste atenção nesse texto. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. De quem que ele está falando? Do diabo. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Onde estão sentados os filhos da desobediência? Eu não sei, mas os filhos da obediência assentarão em lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus.
os insurgentes, literalmente, não passarão. Não passarão para o reino dos céus. Os insurgentes, os desobedientes, os que decidiram permanecer como filhos da ira, acompanharão aquele que foi insurgente primeiro. Não é isso que lá em Apocalipse está escrito, que Satanás será jogado num lago de fogo eterno juntamente com os seus anjos e seguidores? Aí eu te pergunto nessa manhã, quem você está seguindo? Há um espírito obediente que te leva à obediência? Ou um espírito insurgente que te leva à desobediência? Pastor, mas como que eu vou saber disso? Como que eu vou saber se eu estou seguindo um espírito desobediente que me leva à insurgência? Simples. Olhe para a sua vida e veja o que você está fazendo com ela. Simples. Acabamos de ler. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos filhos da desobediência e nós andávamos segundo os desejos da nossa carne. Você está andando segundo os desejos da sua carne? Eu vou te dizer uma coisa, se você está andando segundo os desejos da sua carne, com certeza, espírito da obediência não é o que você está seguindo. Porque aqueles que seguem o espírito da obediência andam segundo o espírito, como está escrito em Gálatas capítulo 5, no versículo 16. Andemos, portanto, no Espírito e jamais satisfaremos as vontades da carne. Onde você está andando? Com quem você está andando? Você está sendo obediente ou um insurgente? Seguindo o padrão do governo deste mundo? Seguindo os padrões dos reinos deste mundo? E ainda assim querendo fazer parte do reino de Deus? Os filhos de Deus não podem andar de acordo com as insurgências conspiratórias contrárias ao reino de Deus, pois não devem andar em rebeldia, e essa posição rebelde nos coloca num contexto contrário ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e o seu reino, e a favor do príncipe deste mundo e o seu império das trevas, dos quais nós já fomos libertos. Dessa forma, se já não pertencemos mais ao cativeiro, se já não somos mais escravos do pecado, toda a nossa rebeldia é voluntária. Ou seja, nós estamos desejando ser rebeldes. Isso significa que pecamos porque queremos pecar. Não existe um pecado involuntário. Não existe mais a rebeldia involuntária, que era totalmente levada pelo fato de nós estarmos em cativeiro. Se você estava em cativeiro, você acompanhava como um cativo aquele que te aprisionava. Mas agora nós fomos livres. E todo e qualquer desejo de voltar ao cativeiro acontece por livre e espontânea vontade. Não caia nessa conversa fiada de que o crente peca sem querer. Como eu já ouvi, é real, tá? É verdade. Lá em Belo Horizonte, um camarada falar o seguinte: saiu do culto com a namorada dele e foram lá para um motel. E aí depois, claro, o pastor deles lá ficou sabendo e disse: meu filho, o que houve aqui? O que aconteceu? Vocês estavam no culto e tal, às vezes, pastor, não sei, isso é real, tá? Eu não sei se pastor, eu não sei o que aconteceu. Estávamos indo para... Eu estou rindo para não chorar. Estávamos indo para casa. Quando eu dei por mim, a gente estava na porta do motel. Com o carro parou na porta do motel. Aí nós entramos, já estávamos lá.
foi arrebatado para o pecado, o cara na cara de pau falou, eu pequei sem querer, foi algo assim, eu nem sabia o que estava acontecendo. Para. A gente sabe exatamente o que está fazendo. Quando a gente quer pecar, a gente sabe. E o crente não sabe pecar, né? Porque você vê que se você tentar pecar, toda vez que você tenta pecar, dá errado, não dá errado? Dá errado. Sabe por quê? Porque você não sabe pecar. Você tem uma nova natureza que é contrária. E isso grita em você. Nós pecamos porque queremos pecar, mas a gente tem que fazer força para pecar. Ninguém peca naturalmente. Ah, pastor, mas até que eu tenho uma naturalidade de pecado. Então, meu irmão, vamos orar. Eu vou fazer o apelo no final. E você precisa aceitar Jesus, porque ninguém peca, ninguém que nasceu de novo peca com naturalidade. Aqueles que nasceram de novo, participantes de uma nova natureza, fazem força para pecar. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, na continuidade da briga entre a carne e o espírito, ele fala, porque as obras da carne são manifestas. Obra demanda esforço, ninguém faz uma obra sem suar. Ninguém faz uma obra sem esforço. Ele fala, as obras da carne são essas. No entanto, o fruto do Espírito, fruto não faz força para nascer. Ele nasce naturalmente. E aí quando você peca, quando a gente peca, o que a gente faz? A gente planeja. Por quê? Porque a gente não quer ser pego, não quer ser descoberto. Então você tem todo um planejamento para poder evitar. Ou seja, isso é força, você está fazendo força. Se você tem que planejar, já não é natural. Não é verdade? Ah, eu quero fazer isso aqui, mas eu não vou passar aqui, fazer isso aqui nessa rua, porque essa rua aqui é a rua onde os irmãos da igreja moram. Eles vão me ver. Ou seja, você já planejou, você já está evitando. Porque não é da nossa naturalidade. Então, Jesus é o rei legítimo que venceu a insurgência de Satanás para poder realmente reinar. Existe um ditado popular que diz que rei morto é rei posto. Não sei se você já ouviu isso. Rei morto é rei posto. O que significa que ele utiliza esse ditado num contexto político para explicar o seguinte, que há uma necessidade de substituição do rei que foi morto. É interessante pensar isso dentro de um aspecto espiritual, porque Jesus foi morto, e porque ele foi morto, ele foi posto como rei. E eu acho interessante essa analogia com esse ditado que diz rei morto, rei posto, porque a morte de Jesus foi justamente o que colocou ele, ou o que fez com que Deus o colocasse, o pôs como rei. E não foi isso que lá no capítulo 2 de Salmos ele faz, no versículo 6, fui eu quem consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Quem fez Jesus rei, senão o próprio Deus? Deus colocou Jesus como rei, e Jesus é o rei, por isso é um rei legítimo, porque ele não ascendeu ao reinado por si mesmo, mas um rei legítimo sempre é colocado, sempre é posto, alguém o legitima como rei. E ele foi legitimado como rei por causa da sua morte. Jesus é o rei que foi morto para ser constituído como rei sobre todos. Quando Jesus é posto como rei, todo o governo de Satanás é deposto. Sendo assim, o diabo só continua governando quem permanece sobre o seu domínio, quem ainda não foi liberto do império das trevas. Entenda o seguinte, Satanás tinha um domínio, como diz aqui Isaías, ele tinha sobre ele todas as nações, ele tinha um domínio, mas quando Jesus morre, ressuscita, é posto como rei sobre todas as coisas, Satanás é deposto do seu cargo, da sua posição. Como está escrito em Colossenses que o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Satanás só tem domínio sobre aqueles que permanecem debaixo do império das trevas.
Quantos já saíram debaixo do império das trevas aqui nessa manhã? Amém? Então deixa eu te dar uma boa notícia. Satanás não tem mais domínio sobre você. Satanás não apita mais nada na sua vida. Mas se você está no reino do Filho do amor de Deus, Ele é o rei sobre você e sobre a sua vida. O reino de Deus é muito maior, muito mais poderoso do que o império das trevas de Satanás. Quando Jesus é morto, Satanás é deposto como governante sobre a humanidade. E Jesus é posto para reinar sobre todas as coisas. Romanos 8,34. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu. E mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede ao nosso favor. Assentar-se à direita de um trono é uma posição de autoridade. Marcos 16:19, concluindo, depois de ter orientado o Senhor Jesus, foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Mateus 28:18, então Jesus, aproximando-se deles, assegurou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a Ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Não existe poder, autoridade, neste mundo ou fora dele, que não esteja sujeita ao poder e autoridade de Cristo. E olha só o que Jesus fala. Eis aí vos dei autoridade. Os filhos de Deus podem dispor do nome de Jesus. Ele não está sentado à direita de Deus? Ele não é autoridade sobre todas as coisas? Ele não tem poder sobre todas as coisas? Quando você dispõe do nome de um rei, portas se abrem. Porque Ele é um rei legítimo. Jesus é o rei legítimo, porque o Deus Todo-Poderoso o legitimou para reinar, não só nos céus, mas sobre tudo o que há na terra. Sendo assim, em que governo nós devemos confiar? Em qual governo você põe sua confiança? Em qual governo você coloca a sua esperança? É no governo dos homens? É no reino dos homens? Se nós temos acima de nós, como rei, alguém que detém o poder sobre todas as coisas, em que governo nós devemos confiar? Por que você fica brigando aí na internet por causa de governo? Se todos, absolutamente todos, se não falharam, falharão em um momento. Sabe por quê? Porque são homens, sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos desejos. Eu prefiro me submeter a um rei que não falha, não falhará e nunca falhou. Eu prefiro me submeter a minha esperança, a minha confiança a um rei que não vai me deixar faltar absolutamente nada, mesmo que tudo esteja ruim. Ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os bezerros sejam arrebatados dos currais, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, que faz os meus pés como os da corça e me faz caminhar altaneiramente em lugares altos, acima de tudo que possa se estabelecer numa realidade que é transitória e passageira. É nesse rei que eu ponho a minha confiança.
É nesse governo que eu confio, no governo do Deus Todo-Poderoso, não só sobre a nossa vida, sobre a minha vida, mas sobre a vida de todos aqueles que creem, sobre a vida de todos aqueles que confessam o seu nome. Esse é o Rei que será entronizado, louvado, adorado. Esse é o único Rei que entrará pelas portas eternas. Esse é o único Rei do qual se levantarão as portas às vossas cabeças, se levantarão os portais eternos, para que Ele entre, porque Ele é o Rei de toda a glória. Não existe glória neste mundo ou fora dele que possa, de alguma forma, sobrepor a glória a qual Cristo, o Rei dos Reis, receberá. A qual reino você quer pertencer? O reino triunfante de Cristo? Ou o derrocado, destruído, aniquilado império de Satanás? Despojando ele as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Triunfando significa uma vitória conquistada por Deus sobre os poderes demoníacos por meio da morte de Cristo e sua ressurreição. A influência, o poder que o império das trevas tinha sobre a humanidade foi anulado pelo poder do reino de Deus através de Cristo Jesus na sua morte e ressurreição. Todos os que pertencem ao reino não estão mais sob a influência do império das trevas, mas estão sob o domínio, o cuidado e a proteção do reino da luz, o reino de Deus, que é regido, reinado pelo Cristo, por Jesus, o Cristo. A ideia de triunfo da cruz está relacionada à vitória sobre aquilo que nos mantinha cativos em relação ao nosso inimigo. Ou seja, diz respeito à liberdade que nos foi dada diante de tudo que nos subjugava espiritualmente. É um conceito contrário ao triunfalismo, que vai dizer fundamentalmente que nós já podemos desfrutar de tudo que temos direito no céu aqui na terra. O triunfalismo é diferente de uma igreja triunfante. O triunfalismo vai dizer, é só vitória, irmão. O triunfalismo vai dizer, você não vai ter problema nenhum. Pare de sofrer, vem para cá que você não vai ter problema. O triunfalismo vai dizer, não. Você nunca vai faltar um centavo na sua conta. Quem garantiu isso? O triunfalismo vai colocar uma realidade, ou melhor, uma irrealidade, que tenta contrapor o que é real. A fé não nega a realidade. Não é porque está escrito que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, que um dia você não possa abrir a despensa da sua casa e não tem nada. É independente do que você vê, nós temos. E uma hora se manifesta. Isso é confiança, isso é fé. Mas o triunfalismo vai dizer assim, não, a despensa da sua casa nunca pode estar vazia. Quem disse isso? Pelo contrário, os relatos bíblicos dizem extremamente ao contrário. Paulo, aos Filipenses, no capítulo 4, diz o quê? Eu passei necessidade. Eu aprendi a conviver com a pobreza. Assim como aprendi a conviver com a fartura. Eu acho interessantíssima a expressão que ele usa. Eu aprendi o mistério de viver contente em toda e qualquer situação. Paulo passou fome, Paulo passou frio, Paulo foi preso, Paulo sofreu naufrágio, Paulo sofreu bastante. Mas quem pode dizer que o Senhor o abandonou?
Quem pode dizer que Deus não esteve com ele? Uma igreja triunfante é uma igreja que espera o momento em que triunfará juntamente com Cristo na glória. Não existe nenhum reino deste mundo ou fora dele capaz de desbancar o reino de Deus e muito menos destituir Jesus como rei. Ou seja, o rei Jesus é um rei vitorioso e todos aqueles que estiverem com ele vencerão também. Não há rei ou deste mundo ou fora desse que possa desbancar Jesus como rei. Por isso, seu reino é eterno. Fundado em graça, misericórdia, justiça. Um reino eterno. Sabe por quê? Porque ninguém pode destronar Jesus. Ele é o seu rei, o reino triunfante. Quando esse reino se estabelecer efetivamente, nada subsistirá a ele. E aí fica a questão final. Se nada subsistirá ao reino de Deus, significa dizer que as únicas coisas que permanecerão, ou os únicos que permanecerão, são aqueles que pertencem ao seu reino. Porque fora do reino dele, nada mais existe. Você vai permanecer, você vai continuar, ou você vai para o vazio que está fora de um reino pertencente ao Senhor. Onde você está? A que reino você faz parte? Eu espero sinceramente nessa noite que você faça parte do reino de Deus. Nessa noite não, nessa manhã. Que você passe, porque a mensagem da noite vai ser bênção também, 6h30. Pastor Rafael vai estar pregando, né? O olhar para a cruz, né? Isso aí, então já estou pensando aqui, já estou preparando meu coração para receber à noite. Então, nessa manhã você está estabelecido como alguém pertencente ao reino de Deus? Ou ainda está aí em volta com o império das trevas? Vamos entrar triunfantes juntamente com Cristo, dizendo Ele é o Rei da Glória. Quantos vão estar lá neste dia? Eu vou estar lá com certeza. Quando eu ouço essa canção, eu queria que fosse agora. Queria que fosse hoje. E ver o Senhor entrando triunfante e a sua igreja. Somos a igreja triunfante do Senhor Jesus Cristo, que reina e reina para sempre. Levante-se, fique de pé no seu lugar, feche seus olhos. E você que ainda não tomou a decisão de participar desse reino, nessa manhã eu queria te fazer um convite. Seja parte desse reino. Seja livre de uma vez por toda do domínio de Satanás. Não pense, não se engane. Se você não está sob o domínio do Rei dos Reis, você está sob o domínio de Satanás ainda. Mas, graças a Deus que existe um Rei dos Reis, que é superior ao império das trevas e pode te livrar, te arrancar desse império e te transportar para o seu reino. Se você deseja fazer isso nessa manhã, eu gostaria que você, aí no seu lugar mesmo, levantasse a sua mão e falasse assim, ó, eu quero ser participante desse reino. Eu quero vivenciar essa realidade de não ser mais dominado por as coisas desse mundo, não ser mais dominado por esse império, mas vivenciar uma realidade superior. Deus abençoe. Realizar uma realidade acima dessa. Se você deseja isso, aí no seu lugar você pode levantar a sua mão, nós vamos estar orando. E ao final eu quero conhecer você e poder te cumprimentar.